Então, muito boa noite. Esse é o nosso primeiro Diálogos Online do ano de 2024, mas é o nosso 13º encontro que a gente promove, né, dessa série Diálogos Online. Os 7 primeiros a gente falou sobre os aspectos externos da caminhação em cada encontro, e depois os 5 aspectos internos, né? Esses encontros estão todos gravados e disponíveis no canal da Sociedade Antroposófica, no YouTube. Então, fica o convite para quem quiser, né, se conectar depois. E a nossa ideia é sensibilizar mais pessoas para se conectarem à nossa rede, à nossa iniciativa, mas também se mobilizarem localmente, né? Então, a caminhação é esse convite para agir no mundo, né? Para impactar o mundo positivamente. Então, os diálogos online é essa primeira conexão que a gente faz com as pessoas, né? E depois a gente vai tendo outros encontros, e tanto aberto quanto individuais, para a gente ir se conectando e apoiando, né? Eu, enquanto membro do Grupo Coração, sou uma referência aqui na região sudoeste, junto com a Luana. Malu também pode se apresentar. Pode, Malu, se apresentar também como um membro do Grupo Coração? Posso. Então, eu sou a Malu, fico sediada em Porto Alegre e faço parte da caminhação desde 2019, quando ela surgiu, né, pelo movimento da UTI, e estou no Grupo Coração junto com a Aline desde então. E Anderson já conhece um pouco, né, do nosso trabalho, aqui o nosso representante da região sul, e os demais, então, eu acho que são todos aí da tua região, né, Aline? São Paulo. Acho que são. Não, a Raquel está perto do Auaju. Né? Curitiba, isso aí. Isso aí. E aí essa intenção é de que esses membros do Grupo Coração são esse apoio, como se fossem esses padrinhos para as regionais, né? Para dar esse apoio mais próximo, né? Entendendo o contexto, que esse, inclusive, é um dos nossos princípios, né? Então, para a gente poder atuar, a gente tem que estar de acordo com o nosso contexto, né? Não só fora, mas o nosso contexto também individual, né, das nossas habilidades, capacidades e competências. Então, quero agradecer muito a presença de cada uma e cada um aqui hoje, agradecer muito a presença do Rogério aqui para nos inspirar. Quando eu ganhei o livro dele de presente da UT, foi assim, nossa, que demais, que incrível isso, quero muito conhecer essa pessoa. Aí, por acaso, né? Daí fui participando de encontros e vendo que ele tinha, né, cor, forma e tudo mais. Eu falei, ai, quero aproximar essa pessoa aqui da caminhação. Então, agradeço muito, Rogério, sua presença aqui hoje, tá? Então, vou ler aqui para a gente fazer um aquecer aqui do coração, e depois já passo a palavra para você, tá bom? O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria e ainda mais alegre. Ainda no meio da tristeza, a vida inventa. A gente principia as coisas no não saber por quê, e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior, viver é muito perigoso, e não é não. Nem sei explicar essas coisas. Um sentir é o do sentente, mas o outro é do sentidor. Então, com vocês, Rogério. Obrigado, Aline. Boa noite a todos e a todas. Então, sou Rogério Calia, fui aluno em Escola Waldorf desde 1976 até 1988. E
estudei um tempo na Europa, as práticas contemplativas que o Rudolf Steiner propôs, uns 3 anos e meio, no início dos anos 90. E atuei em multinacional, em projetos de otimização de processos, de excelência operacional, Six Sigma, durante 8 anos, e ajudei a implementar um departamento de sustentabilidade, e fiz 2 pesquisas de doutorado em como os relacionamentos podem gerar redes para inovação, para sustentabilidade, né? Estou há 15 anos na universidade, comecei lecionando estatística e cálculo, com o intuito de gerar estresse nas pessoas. E para equilibrar isso, agora eu leciono práticas contemplativas para reduzir o estresse que eu causei anteriormente, mesmo que são outros públicos, mas para mim fica um pouco equilibrado. Então, eu leciono numa faculdade de administração e estou emprestado numa faculdade de medicina, onde no programa de mestrado de gestão em saúde, a gente tem um time que leva essas práticas contemplativas para as organizações de saúde, né? Um trabalho de mestrado, então, as práticas do mindfulness, que vem do budismo, com as práticas que vêm do meu livro, né? Inspiradas em observar processos criativos que podem levar a uma experiência de autonomia, de ação genuína, de diálogo. E eu fiz um pós-doutorado com Marcelo De Marzo na Escola Paulista de Medicina, na Medicina Social, sobre mindfulness e teoria U, para o senso de propósito profissional. As minhas pesquisas, elas não são conclusivas, né? Elas usam métodos estatísticos, mas são aproximações, são primeiros passos, assim, né, que a gente fala exploratório. Então, não é tão robusta cientificamente ainda, não tem grupo de controle e tal. Vou pôr no chat aqui uma das publicações. E da obra do Rudolf Steiner tem um método de gestão que eu leciono na universidade também, né, que é o essencial da teoria U, do professor Otto Scharner, lá no MIT. Então, é um método inspirado na filosofia da liberdade do Rudolf Steiner, entre outras fontes, né, no método, na abordagem de práticas contemplativas do Rudolf Steiner, do Arthur Zajonc. Esse é o outro livro, principalmente em inglês, eu prefiro usar em inglês, né, mas Meditação como Indagação Contemplativa, do Arthur Zajonc, é um professor universitário de física, sobre o caminho meditativo proposto pelo Rudolf Steiner. Então, são essas 2 obras que eu trago em interlocução com mindfulness e ciências organizacionais, e filosofia também, que eu leciono filosofia também. Então, eu já fiz esse trabalho com o primeiro escalão da Petrobras, em refinarias, um monte de startups, em organizações de governo, um monte de universidades, né, em várias cidades do Brasil, esse convite para observar esses processos cognitivos, que a gente chama exercícios metacognitivos, né, de observar o processo de cognição aplicado a coisas práticas ou não práticas. Então, por exemplo, em gestão de conflitos ou em processo de inovação, teve um trabalho que a gente fez num hospital que atende crianças e tinham 10 crianças com risco de afogamento da sonda nasogástrica soltar, de bebezinhos muito prematuros, né, bem frageizinhos. E a gente utilizou esses processos criativos da teoria U, mais robusto, com algumas práticas que a gente vai mostrar ao longo da palestra aqui, e o time teve um insight e criou uma técnica totalmente nova de afixar a sonda nasogástrica, aproveitando esse osso do nariz, com uma fita da empresa que eu trabalhei, por coincidência, não fiz propaganda, e diminuiu o risco de afogamento em 10 bebezinhos, né? Mas isso era um pré-projeto. E no projeto de mestrado da aluna, em que eu tenho um programa de mindfulness para o ambiente corporativo, em que a gente faz as práticas contemplativas atencionais, que vieram do budismo,
de conexão humana, que vieram do budismo, e as de insight, de autoconhecimento prático, daqui e do livro do Arthur Zayon e do meu livro, né? E isso para conectar as pessoas e gerar inovação. Foi o que implementou num processo de mestrado e melhorou as variáveis de engajamento no trabalho nas lideranças do hospital durante a pandemia. Hoje tem um time maiorzinho, levando práticas contemplativas para os hospitais. E é isso. Então, em gestão de conflito é prático, em processos para resolver problemas é prático, mas o mais importante não é o prático, é a conexão humana, então, que a gente chama de open space, de espaço aberto. As pessoas trocarem sobre experiências de autodefinição, de experiência com pensar intuitivo, né? Então, vamos lá. Vou apresentar aqui. Vocês veem minha tela? Sim. Sim. Obrigado. Então, liberdade numa perspectiva intercultural, não numa perspectiva só eu comigo, mas na perspectiva do diálogo, né? E não a liberdade como um ponto de chegada, a liberdade como um ponto de busca, né? E que muitas vezes as pessoas não têm essa experiência com a palavra liberdade. Tem vezes que são com palavras próximas. Então, autonomia, ação genuína, ação autêntica, dignidade humana, enfim. Tem vezes que o mais importante para mim é a experiência das pessoas, né? Então, vamos lá. E também é importante, deixa eu interromper aqui, eu gostaria de falar qual é a minha relação com a obra do Rudolf Steiner, né? Então, para mim, a obra do Rudolf Steiner não é uma religião. E isso implica necessariamente que eu não acredito em nada do Rudolf Steiner. Não acredito nas coisas que ele fala. Se eu acreditasse, eu estaria praticando uma religião. E ele pede, pelo amor de Deus, para as pessoas para não se relacionarem com a obra dele como religião. Eu não sei se ele está sendo respeitado nesse aspecto. E então eu não acredito, não desacredito, né? Para mim é uma música que inspira. Eu gosto muito do budismo também. Gosto muito da obra do João Cabral de Melo Neto. Pratico meditações com a obra com o poema Rio Sem Discurso. Tem até num dos vídeos do Pindorama, tem um trabalho que eu fiz, acho que uns 10, 15 anos atrás ou mais, com esse poema, né? O poema Rio Sem Discurso, de João Cabral de Melo Neto, ele expressa, na minha opinião, muito dessa alma brasileira da busca pela liberdade, pelo diálogo. E outra coisa importante é que, quando eu estudei na Alemanha, eu estudei vários anos lá, mas uma das coisas mais importantes, certamente uma das 3 mais importantes que aconteceu, foi eu ouvir uma palestra presencial de um homem egípcio, o Ibrahim Abulesh, que ele criou a organização maior do planeta que utiliza na prática as recomendações do Rudolf Steiner para educação, agricultura e tal, né? Eles compram terrenos de deserto, transformam em fazendas ecológicas, criam empresas a partir dos produtos que eles selecionam, geram riqueza, ou seja, aquelas tentativas da experimentação social, eu vejo os casos que eu mais gosto são a Monte Azul, os bancos antroposóficos e o SECAM, né? E eu tive esse encontro com essa pessoa, e ele tem traços muito parecidos com o do meu avô, que a gente é de sangue siciliano, né, do sul da Itália, então muito próximo lá do Egito. E ele tem o texto mais lindo que eu conheço sobre liberdade, em inglês, com a filosofia da liberdade em diálogo com o Alcorão. E ele coloca isso em prática, como práticas comunitárias para as pessoas se encontrarem, né? Então, ele pratica o islamismo, ele faleceu, agora o filho dele está tocando, enfim, tem todo um time lá. Então, a obra dele, os livros dele e do filho dele me inspiram muito no meu trabalho. Então, vamos lá. Então, essa tentativa de falar da obra do Steiner não como uma expressão da verdade absoluta,
porque eu não tenho a experiência mental que ele tem, né? Eu posso papagaiar ele, mas eu tenho que ser honesto e falar, eu não tenho essa constatação. E quando algumas coisas desse livro eu acho que eu consegui constatar, mas é uma experiência minha. Então, uma perspectiva intercultural, né? E o meu foco é tentar me aproximar da cultura afro-brasileira, da produção de intelectuais afro-brasileiras, né? Então, qual é a intenção? É desenvolver uma sensibilidade cognitiva para a experiência de busca de liberdade do outro. Isso quer dizer, uma sensibilidade cognitiva para o diálogo, de modo intercultural. Da mesma forma que Ibrahim Abouleish estabeleceu um diálogo entre o islamismo e a obra do Rudolf Steiner, né? Será que é possível fazer isso com o trabalho de intelectuais negras, né? Sendo que nos últimos 600 anos teve todo um esforço para não respeitar a racionalidade e a intelectualidade que tem na África, e que é muito especial e muito linda, né? Então, é bem especial esse esforço para dissolver estigmas contrários à dignidade humana, estigmas e vieses inconscientes, né? É um campo que eu estou pesquisando muito, dos vieses inconscientes, de que forma práticas contemplativas podem dissolver, com leveza, de preferência, esse processo amargo das pessoas brancas olharem no espelho e olharem esses vieses inconscientes que dificultam as relações étnico-raciais nas organizações, né? Acabei de dar ontem um MBA para centenas de pessoas junto com o Executivo Negro sobre essa temática. E a gente tem no nosso grupo de pesquisa 2 pesquisadoras negras pesquisando esses aspectos. Na autobiografia de Rudolf Steiner, ele diz que a liberdade é exercida no nosso querer, mas é no sentir que a gente vivencia essa liberdade, no pensar ela é reconhecida. Então, a decorrência disso é o foco na experiência e não na teoria, né? E continuando no livro da autobiografia dele, tem um momento que ele vai falar da fase de vida dele em que ele começou a escrever a filosofia da liberdade, e antes disso, quando ele começou a ter a ideia. E segundo Peter Selby, que é um autor alemão, isso durou 10 anos, esse processo de concepção e escrita da filosofia da liberdade, de 1884 até 1894, quando ele lança o livro. Então, ele escreve que sobre o momento em que a filosofia da liberdade, a ideia dela estava começando a tomar forma no interior dele, né? Uma forma mais definida, e a pessoa, a individualidade dessa mulher, da Rosa Mayreda, essa intelectual austríaca, e foi a pessoa com quem ele mais conversou sobre essas ideias que estavam se formando, sobre a filosofia da liberdade, no período que ele estava escrevendo o livro dele. E ela tirou uma parte da solidão interior em que eu vivia, né? É muito especial para quem, né, cria novas ideias, novos programas educativos, ou escreve um livro. Essa solidão é muito especial, é bonita e pode ser muito angustiante também. E é um alívio quando tem alguém para conversar. Em geral, é fácil a gente conversar com as pessoas quando a gente está na fase de colheita. As pessoas gostam de frutos. As pessoas gostam de copas floridas das árvores, né? As pessoas gostam de ver o tronco, mas nem sempre as pessoas têm a sensibilidade para colher as sementes que estão no outro, né? E ele continua: Rosa Mayreda é uma das personalidades por quem eu tive a maior admiração em minha vida. As histórias com as quais ela iniciou a carreira dela de escritora são harmonias perfeitas. Combinam lutas pessoais em consonância com fatos observados de forma totalmente objetiva. Seus trabalhos subsequentes carregam cada vez mais esse caráter. Isso é mais claramente evidente em seu trabalho de 2 volumes, publicado posteriormente, Críticas à Feminilidade. Então, uma super feminista, a Mayreda, né?
E o Rudolf Steiner super honrando ela. Aqui tem um detalhe importante, que a Rosa Mayreder era muito amiga e próxima do Rudolf Steiner na fase de escrita da Filosofia da Liberdade. E na obra mais de meditações posterior na vida do Steiner, ela falou, não, isso não é para mim. Ela não acompanhou. E ela discordou de várias ideias do Rudolf Steiner sobre estética e arte, por exemplo. Então, o Rudolf Steiner, ele está honrando uma pessoa que discordou dele e que seguiu um caminho diferente. E não uma ovelhinha que seguiu bonitinho ele. Legal as pessoas que seguiram o Rudolf Steiner. Eu adoro. Eu super me inspiro nelas também. Mas que interessante ele falar que uma das pessoas que ele mais admirou na biografia dele é uma mulher com ideias próprias, que durante um caminho estava junto e depois separou. Que legal, né? Então, isso realmente é honrar o outro jeito de pensar e de ser. Não é só de ovelhinhas que se faz o diálogo. Para mim, a coisa mais inspiradora para o meu trabalho, do livro Filosofia da Liberdade, é o subtítulo do livro, Resultados da Observação Interior segundo o Método das Ciências Naturais. O pessoal traduziu do alemão para o inglês, Some Results of Introspective Observation Following the Methods of Natural Science. Então, observação introspectiva, o termo mais recorrente hoje disso em ciência é metacognição. Então, um convite para observar a experiência interior, a experiência mental. Por isso que tem muito a ver com mindfulness, né? Em diálogo intercultural também. Então, a busca da liberdade tem eu reconheço no livro Filosofia da Liberdade um convite implícito para cerca de 20 exercícios mentais, né? Exercícios contemplativos. Aqui eu vou falar de um, que é o de se autodefinir, né? E qual é a relação entre essa experiência de se sentir relativamente mais livre em alguns momentos biográficos e menos livre com o ato de se autodefinir? Então, no meu livro, Pensar Intuitivo na Ação e no Diálogo, uma introdução à filosofia da liberdade de Rudolf Steiner, eu estudo esse livro intensamente desde 1992, né? E tenho trabalhado profissionalmente bastante intensamente com ele desde, sei lá, 2015, 2016. E daí eu tentei decodificar esse livro, né? Eu trabalho bastante com esse livro meditativamente, apesar de não ser um livro de meditação, principalmente um exercício que o Rudolf Steiner chama de exercício da calma interior. Eu aplico a temas e trechos da filosofia da liberdade nesse laboratório mental que sou eu, né? E tento fazer isso em diálogo com outros laboratórios mentais, que são as outras pessoas que me acompanham nessa busca, né? Nessa troca. Então, no meu livro eu coloco que para compreender, mas isso vem da filosofia da liberdade com a minha linguagem. Tem pessoas que acham que a linguagem da filosofia da liberdade, no texto em português, é difícil. Tem gente que tem facilidade, tem muita gente que acha difícil. Tem gente que lê 1, 2, 3 vezes e só na 7ª consegue ler até o fim, né? E isso acontece também nas pessoas que são alemãs. Então, tem um desafio da tradução, mas não é só da tradução, né? E para mim, com o exercício da calma interior, fica muito, de práticas contemplativas, leituras contemplativas, não de tudo, mas de preciosidades que eu encontro lá, que me tocam, daquele trechinho eu faço um trabalho na técnica da cebola, né, tentando acessar camadas mais profundas. Compreender o indivíduo é compreender o jeito dessa pessoa pensar, dela ver o mundo, o jeito dela olhar o mundo. E no jeito que eu e você, a gente olha o mundo, tem muita coisa em comum. A gente é brasileiro, a gente tem várias coisas em comum. Mas sempre tem alguma coisa que é diferente. E nas empresas também é muito interessante de ver isso, né? As pessoas em projetos comuns, mas com backgrounds, né, históricos diferentes, enfim, jeitos de olhar diferentes. E é muito especial honrar essas diferenças no jeito de ver e compreender os fatos, né? Então, compreender o indivíduo é ver como essa pessoa
como ela pensa sobre as coisas práticas, né, e as situações da vida, e o modo dela dar conteúdo para a vontade dela. E essas duas coisas, como a pessoa define a ação dela, a vontade dela, o jeito de pensar dela, essas duas coisas, elas são muito impactadas por uma terceira coisa, que é a forma como a pessoa se autodefine. O que explica o pensar e o querer de uma individualidade livre são os conceitos que ela própria determinou para si mesma. São três coisas diferentes que se influenciam. Justiça, dignidade humana. Tem um trecho da Filosofia da Liberdade, no capítulo 9, Rudolf Steiner traz essa ideia de justiça, dignidade humana. E ele traz isso como uma experiência pessoal. Quando eu tenho a experiência, nossa, tem pessoas se esforçando para compreender as minhas ideias e as minhas intenções genuínas. Daí eu tenho uma experiência de dignidade. E quando isso, o contrário disso acontece, eu tenho uma experiência de rejeição. Ele também tem um outro trecho que ele fala dessa experiência como é rejeitar as outras pessoas, né? E ele acha que quem pratica o pensar intuitivo consegue compreender as pessoas, e quem não consegue praticar o pensar intuitivo pode ter muito mais dificuldade para compreender as pessoas. Por quê? Porque as palavras, a relação entre o pensar intuitivo e as palavras nem sempre é óbvia. As palavras, as palavras importantes para você talvez não tenham o mesmo sentido que as mesmas palavras têm para mim. Eu vou dar um exemplo, né? Eu, como docente em universidade pública, eu leciono várias disciplinas, uma delas é filosofia para administradores, para pessoas que cursam curso de administração. E sempre tem uma palavra muito amada na história da administração, e até hoje ela manda no mundo, né, das organizações, que é a palavra meritocracia. Conforme eu fui tendo mais alunos afrodescendentes, antes todo mundo sorria quando a gente falava de meritocracia, achava lindo, né? E hoje é bem delicado falar de meritocracia, porque tem um jeito adequado de utilizar essa ideia e tem um jeito de usar essa ideia para justificar exclusões. Então, se as pessoas trabalham, tiveram acessos a oportunidades de forma muito diferente, injustamente diferente, a ideia da meritocracia não é vista como muito justa, né? Então, a Ambev, por exemplo, que é uma empresa muito poderosa, é uma das mais engajadas no Brasil na qualidade dos relacionamentos étnico-raciais nos últimos poucos anos, né? Então, essa é muito curioso, né? Que é uma empresa muito focada na meritocracia, mas ela está conseguindo dialogar essa ideia com a ideia da equidade nas relações étnico-raciais. Steiner sobre a busca de dignidade pelas mulheres. Lembrem-se, por favor, que a gente está falando do ano de 1894. A minha bisavó nem tinha nascido, ela nasceu em 1896. A pessoa mais idosa com quem eu convivi... Ah, não, eu convivi com pessoas mais idosas. Eu convivi com pessoas que encontraram o Rudolf Steiner, umas 2 ou 3. Eu trabalhei num lar de idosos para ganhar um dinheirinho e tinha uma pessoa que conviveu com ele. Mas, assim, da minha família era 1896. Então, né, imagina a libertação dos escravizados aqui no Brasil, né? Foi em 1888, não foi isso? Então, bem recente. E o Steiner, acho que nasceu em 1861, alguma coisa assim. Então, ele era um adolescente, né? Desculpa, isso é outro pensamento. Eu mudei de slide, desculpa. É o próprio Steiner. Estou um pouco cansado, eu viajei hoje. Então, vamos lá. Então, na Filosofia da Liberdade, capítulo 14, Steiner escreve o seguinte: a posição social das mulheres é geralmente tão indigna. E lembre-se que a gente viu que dignidade para ele é quando as pessoas reconhecem teu jeito individual de ver e a tua vontade individual, que vem de intenções genuínas, né? A posição social das mulheres é geralmente tão indigna porque, em muitos aspectos, essa posição social delas não é determinada pelas características individuais de cada mulher, mas pelas ideias gerais que se tem sobre a tarefa natural das mulheres na boca do fogão, as necessidades das mulheres, né? Em geral, homens falando sobre essas coisas, né?
Enquanto os homens debaterem se as mulheres são naturalmente adequadas para essa ou aquela profissão, a chamada questão das mulheres não poderá emergir da fase mais elementar. Então, o que ele está falando? Que a dignidade, e lembre-se que ele fez boa parte do trajeto do livro dele em diálogo com a Rosa Mayreda, né, que é uma super feminista da primeira geração austríaca. Então, para ele, a dignidade a pessoa poder ser ela mesma, né? E daí as pessoas podem falar, mas espera aí, Steiner, como assim? Se a gente deixar as mulheres saírem dos lares ou das profissões de enfermeira, de professora de crianças pequenas, e elas escolherem o que elas quiserem, isso vai abalar as estruturas sociais, né? As condições sociais. A qualquer pessoa que tenha medo, que tema que as nossas condições sociais sejam abaladas, pelo fato das mulheres não serem consideradas como grupos padronizados, mas como indivíduos, deve-se contra-argumentar que condições sociais em que metade da humanidade tem uma existência humanamente indigna necessitam ser significativamente melhoradas, né? O interessante, a gente pode usar esses critérios do Rudolf Steiner para observar a vida das pessoas nas favelas, que tipos de grupos humanos, né, que foram minorizados, inferiorizados, vivem naquelas condições, né, e qual é a receita não, a recomendação de Rudolf Steiner para a dignidade humana, as pessoas poderem ter o processo de individuação. Um trecho do livro, aquele livro que o Rudolf Steiner super elogiou na autobiografia dele, né? Rosa Mayreda zur Kritik der Weiblichkeit, críticas à feminilidade. Vamos ver, ela publicou em 1905. Ela já tinha se separado, assim, de uma troca intelectual mais intensa com o Rudolf Steiner e explicitado que ela discordava da obra dele, né? Ela seguiu o caminho próprio. E esse livro que ele super elogia. A mulher, aqui é o texto dela, a mulher como personalidade, aqui é uma pergunta, tá? Será que a mulher como personalidade, ela está ligada a uma certa intelectualidade limitada, circunscrita ao seu gênero de mulher? Ou será que o intelecto feminino, a psique feminina, a alma feminina, tem a mesma possibilidade do homem de se diferenciar ilimitadamente, de fazer escolhas, né, por caminhos individuais, se diferenciar ilimitadamente, de acordo com a sua individualidade, de modo semelhante como já ocorre na psique masculina? Veja, né, a consonância do texto da Filosofia da Liberdade e esse trecho desse livro mais importante da obra dessa superfeminista, essa pioneira, 1905. Né? Imagina como estava o machismo no Brasil, ou mesmo na Europa, em 1905. Só saberemos o que as mulheres são quando não lhes dissermos mais o que deveriam ser. Só saberemos o que as mulheres são quando não lhes dissermos mais o que deveriam ser. O desafio de compreender como a outra pessoa define a si própria. No capítulo 14 da Filosofia da Liberdade, o Rudolf Steiner traz essa ideia que para a gente compreender uma outra pessoa, uma outra individualidade, a gente tem que parar de interpretar ela. A gente tem que abrir mão da forma como a gente interpreta ela, porque quando eu te interpreto, eu estou usando os meus parâmetros, os meus conceitos, os meus insights, para ver se você se encaixa ou não naquilo que eu penso. Em vez disso, a gente deve tentar compreender como você, como individualidade, você coloca com pensar intuitivo, conceitos, ideias bem vívidas, para você se autodefinir. Para todos os outros objetos, o observador tem que obter os conceitos por meio de suas intuições, o seu pensar intuitivo, né? Mas, então, se eu quiser compreender uma máquina, se eu quiser compreender um fenômeno da natureza, ou se eu quiser compreender grupos sociais com conceitos da sociologia mais, assim, descritivos e tal, né? De grupos, padrões, eu tenho que observar e ativar o meu pensar. Beleza. Mas, para eu compreender uma individualidade livre, trata-se de captar em nosso intelecto, em nosso espírito, a palavra Geist, em alemão, ela pode significar intelecto e espírito, e alguns tradutores consideram que nessa fase do Rudolf Steiner,
o mais correto seria traduzir por intelecto, né? Mas eu discordo, eu acho que tem um pouco dos dois, intelecto e espírito. Para compreender uma individualidade livre, trata-se de captar em nosso intelecto, em nosso espírito, os conceitos dela, pelos quais ela define a si própria. Temos que captar esses conceitos dela de modo puro, sem que sejam misturados com os conteúdos os próprios conceitos do observador, né? A busca da liberdade ao autodefinir... eu tinha feito uma coisa. Ao autodefinir-se. Aqui está errado, né? Não tem essa frase. Tá. Então, eu tenho feito um trabalho constante... assim, um jeito que eu gosto de trabalhar, eu gosto, como um docente, como uma pessoa que faz o design, né? O projeto de experiências de aprendizagem, eu gosto de ensinar coisas que eu sei. Mas eu também gosto de discutir coisas que eu não tenho ideia. E uma matéria-prima muito importante para o processo criativo é óleo de peroba, né? Cara de pau. Então, eu avisava, pessoal, vocês vão ser cobaias agora, porque eu não tenho ideia como tornar isso realidade, né? Essa experiência. Porque é uma experiência social, da gente compreender o outro e ele se sentir compreendido. Então, eu dava cursos, teve até um que eu lembro enfim, eu dei vários cursos em vários locais e eu ensinava coisas que eu sabia ou que eu tinha uma experiência com algumas evidências, não que eu sabia 100%, e eu trazia coisa que eu não tinha nem ideia e tentava descobrir com as pessoas, com os alunos, né? Então eu pedia voluntários para sentar, eu punha 2 cadeiras na frente, quem quer ser compreendido, quem quer compreender o outro. Daí vinham os voluntários, eu punha na cadeira e falava assim, te vira. Boa sorte. A gente lia de novo aquele trecho e boa sorte. Daí tinha gente que contava a biografia inteira, tinha que interromper, porque senão a gente ia ter que dormir no espaço de aula. Tinha gente que vinha com uma frase pronta, assim, de ter trabalhado com um coach, né? Minha missão, minha visão e minha autodefinição. E legal, de repente fez sentido lá atrás, super honrando o trabalho dessas pessoas. De repente fez sentido. Mas sabe quando você sente que engessa e ficou uma fala mais mecânica, né? E muitas pessoas falavam que elas que davam a impressão, será que é fake? E será que é vago demais? A minha autodefinição é causar a diferença. Né? Todo mundo fala que quer causar a diferença. Muito vago. E também, muitas vezes, com expectativas de outras pessoas, né? E então que o pai queria, enfim, sei lá, expectativas do que um bom professor do que um bom executivo enfim. E uma das coisas mais importantes para inovar na educação, nas experiências de ensino, para mim, é o sentimento da frustração. É o sentimento que eu mais gosto de praticar meditação, nas experiências de frustração. Tem muita sabedoria na frustração. Então, de praticar o exercício da calma interior em momentos de frustração. Eu queria e não consegui. E ao meditar sobre a frustração, eu tive uma ideia, aquilo que está no capítulo 14 tem uma chave no capítulo 8. Que a ideia é o seguinte, eu quero compreender o outro, mas eu também gostaria que o outro me compreenda. Agora, para que o outro me compreenda, eu tenho que dar uma forcinha. Se eu não faço um mergulho no meu autoconhecimento renovado, mais refrescado, como eu vou ter uma expectativa de que o outro me compreenda se eu não me esforço para colocar em palavras tão mais vivas, né? E isso eu encontrei um insight muito legal no capítulo 8 da Filosofia da Liberdade, que tem me ajudado muito. É o foco no meu trabalho. Como ajudar? Então, eu quero que as pessoas me compreendam. Como eu posso ajudar as pessoas a me compreenderem, né? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Eu vou querer só números, de 0 a infinito. Quantas pessoas, na tua biografia, quantas, em números inteiros, você considera que te compreendem plenamente você como indivíduo? Compreendem a tua autodefinição? Eu quero números. Ou no chat, ou falando. 3.000, 10, 5, 0. Então, aquele respondeu. Quem mais? Números. Quantas pessoas na tua biografia você considera que te compreendem como você se autodefine?
Será que congelou aqui a internet daqui de casa? Acho que eu tô com 0 também. 0, Ok. 1, Clarice 1. O resto está num silêncio meditativo, tudo bem. Então, veja que não são números tão expressivos, né? Mas legal a gente saber, né? Então, e daí, como a gente poderia melhorar, né? Imagina que a gente conseguisse, para quem tem 0, ter 1. Pois é, Felipe, muito bom. Mas sem idealizar, mesmo que seja né, o dedinho do pé da minha autodefinição já está valendo, né? Então, a pergunta é, de que modo eu posso ajudar os outros? E daí o Rudolf Steiner dá uma dica muito interessante. Ao fazer, se a gente fizer antes de... eu vou me explicar o que eu sou, tá? Como eu me autodefino. Tá ouvindo? Você quer me compreender? Beleza. Mas espera aí, antes eu vou fazer uma lição de casa e eu vou fazer um novo mergulho para tentar me compreender pelo autoconhecimento prático. Primeiramente, nós nos sentimos como seres existentes. Os sentimentos existenciais, né? Seres existentes. Eu me sinto como ser existente. Sentimento existencial. E ao longo do gradativo desenvolvimento, nós arduamente chegamos ao ponto no qual surge o conceito de si próprio a partir do sentimento vago da própria existência. Ao longo do gradativo desenvolvimento, nós arduamente chegamos ao ponto no qual, vem um insight, surge o conceito de si próprio a partir do sentimento vago da própria existência. Sentimento existencial. São sentimentos existenciais que nos inspiram sobre o sentido da própria vida. Bom, e daí o método que eu vou usar tem a ver com uma carta que o Rudolf Steiner escreveu para Rosa Mayreda em 1894, sobre como foi a experiência dele de escrever o livro da Filosofia da Liberdade. Eu relatei o que eu vivenciei internamente. Eu queria mostrar a biografia de uma alma almejando a liberdade, uma experiência mental almejando a liberdade, né? Ou seja, muito consonante com práticas contemplativas, com o mindfulness, né? Capacidade de observar as experiências mentais. Bom, então eu vou fazer isso, eu vou tentar explicar para vocês quem eu sou. Tinha uma época que eu era professor de estatística e cálculo, eu estava muito feliz, daí eu notei que os alunos estavam ficando estressados, né? Eu gostava de reprovar vários alunos, fazer uma disciplina bem difícil para manter a reputação da instituição. Eu me honrava bastante em reprovar bastante, gente. Os professores de métodos quantitativos, a gente tinha algumas conversas sádicas, assim, quantos você reprovou? Ah, você é fraco, eu reprovei mais. Bom, não era tanto assim, tá? É só para criar uma tensão criativa aqui na narrativa. Mas, enfim, daí eu demorei muitos anos. Meu sonho era ser professor de sustentabilidade, né? Então, para isso, eu fiz um doutorado na FGV, um doutorado na USP São Carlos. Ajudei a criar um departamento de sustentabilidade na 3M e eu não consegui nenhuma docência sobre isso, só em matemática. E daí eu tive que fazer todo um trabalho para conseguir isso. E demorou muitos anos. E quando eu consegui, foi maravilhoso. Começaram a me procurar para isso, e dar aulas, e um time de pesquisa maravilhoso. E, de vez em quando, eu sentia uma angústia que eu não sabia de onde vinha. Eu ia caminhar, sentia uma angústia, eu ia tomar banho, sentia uma angústia, e começava a ouvir uma cena de infância. E eu amo demais, né, esse livro do Arthur Zajonc, Meditação como Indagação Contemplativa, e tem as fotos dele com cabelo bem branquinho, uma carequinha. Eu falava, eu não tinha cabelo branco na época, e eu pensava, quando eu tiver com a idade dele, eu quero dar aula disso, né? E, de repente, entra no mercado o livro do curso de meditação da Google, da Califórnia. Busque dentro de você, Search Inside Yourself. E no mundo da administração, sempre que tem uma empresa famosa, um líder famoso que fez alguma coisa, aquilo legitima o conhecimento. Eu falei, cara, que legal, será que a USP aceita que eu dê aula disso, né? Eu vou propor uma disciplina. Não, levou um tempinho. A primeira coisa que eu pensei é assim, eu vou fazer um pós-doc sobre isso. Daí o Marcelo De Marzo me aceitou. Daí eu vou tentar dar umas aulinhas disso, vou estudar e dar umas aulinhas disso, né? Daí o pessoal do Sebrae aqui de Ribeirão topou ser minhas cobaias. Daí eu ensinei a parte
expositiva foi legal, eu gosto de dar aula, né? E quando eu toquei um sininho, o pessoal, arzinho para dentro, arzinho para fora, fica calmão, me senti fake. Eu era um profissional de dar estresse nas pessoas e, de repente, eu estava com aquela panca de calmão, né? Eu me senti fake, a minha coragem existencial foi pro dedão do pé, e eu pensei em desistir. E daí veio essas cenas de infância. Aos 9 anos, nós de carro, saindo de Interlagos, em São Paulo, para ir para as montanhas, onde já tinha a nossa casa de Campos do Jordão, subindo a Serra da Mantiqueira. Eu, num abraço-colo com a minha mãe, e eu entrei numa vibe contemplativa e comecei a admirar e contemplar a conexão de amor entre mãe e filho. A janela estava semi-aberta, eu olhei para fora, parecia que dava para pegar as estrelas da Via Láctea. E, de repente, um insight, uma intuição que preencheu todo o meu corpo e minha alma com uma profunda melancolia. As estrelas ficam, a gente não. A minha mãe vai morrer. E eu vou morrer. Talvez ela morra antes de mim, talvez eu morra antes dela, mas o certo é que a gente vai morrer. As estrelas ficam, a gente não. Isso aos 9 anos. E essa cena vinha na minha memória, nessa fase que eu queria fazer a transição para ser um pesquisador e professor de meditações, e estava inseguro, me sentindo fake. E ao meditar sobre essa cena com o exercício da calma interior, eu percebi que tinha um eco. As crianças, elas nem sempre pensam racionalmente, nessa idade, tem vezes que elas sentem pensamentos, né? E eu percebi que eu sentia um pensamento, como se fosse um eco daquela experiência. Ao final, aos 9 anos, eu senti assim, tudo bem, ao menos ao contemplar as estrelas, ao contemplar a conexão de amor entre mãe e filho, esse momento é mais do que um momento. E ficou. E ao meditar sobre esse momento autobiográfico, eu pude com muita firmeza me autodefinir. Eu sou um professor e um pesquisador de práticas contemplativas. Isso está em mim. Então, isso eu agradeço muito aquele trecho do capítulo 8 da Filosofia da Liberdade, né? E o meu trabalho, basicamente, é convidar as pessoas para fazerem esse exercício, a escreverem para si próprias, mentalizarem, contemplarem como se fosse em terceira pessoa, como se fosse um cinema, e deixar ecoar isso, deixar aprofundar, entrar num silêncio intencional. E isso que o Steiner fala do exercício da calma interior não funciona para mim. Eu vou falar como funciona para mim. Eu faço do 0 3 dias consecutivos. O primeiro vem muito fraquinho, o segundo mais ou menos, e no terceiro dia vem muito forte um significado intuitivo daquela cena para minha biografia. Tem vezes que demora mais de 3 dias, mas muitas vezes no terceiro dia funciona muito. E a escrita. É muito legal escrever 5 a 10 minutos sobre aquela cena. Porque é impressionante como vai voltando, fazer isso 3 dias consecutivos, detalhes e sutilezas das sensações, das impressões daquela cena. Então, esse trecho está no meu livro, né, o Pensar Intuitivo e Nação no Diálogo. Hoje, quando reflito sobre os sentimentos existenciais dessa vivência que tive aos 9 anos, obtenho maior clareza conceitual para definir a mim mesmo como um pesquisador de práticas contemplativas, de meditação e mindfulness. São sentimentos existenciais que, em raros momentos, nos surgem e nos presenteiam com a sensação de sermos tocados sutilmente pelo mais significativo potencial do nosso próprio ser. Lembrar de uma situação na qual você... Então, o convite é você lembrar de uma situação na qual você vivenciou sentimentos existenciais significativos que te inspiraram, naquele momento ou mais tarde, a você ter insights decisivos sobre a definição genuína de você mesma. Então, vamos fazer isso brevemente, mas não de forma completa. Só tenta ver se você tem alguma ideia. E o segredo aqui é não idealizar. O que vier está na rede. Ótimo. Então, um convite para uns 2 minutinhos de um silêncio para um exercício de reflexão pessoal, né? Você, na tua biografia, qual é uma cena da tua própria biografia que ilustra a experiência de ter tido algum sentimento existencial que te inspira
para você definir a você mesma, a você mesmo, né? Um minutinho de silêncio. E o que vier na memória, se você puder anotar, uma ou duas cenas para você, e a sugestão é você trabalhar nos próximos 3 dias, né? Descrever, descrever, e quem quiser mentalizar, tem um texto meu até com um método para isso, que eu passo depois ao final, se alguém quiser, eu passo aqui no chat, ou passo para a Aline, do exercício da calma interior. Bom, aqui deixa eu checar com vocês. Quem aqui lembrou de alguma cena? Não vai precisar falar dela. Quem aqui lembrou de uma cena? Aline lembrou, Malu lembrou, Kelly lembrou. Eu não estou vendo todas as mãozinhas, porque eu agora estou em outra tela. Então tá bom. Então, pessoal... então, o importante é não idealizar. E tem vezes que a pessoa trabalha a cena 1, 2, 3 dias, e percebe, e depois, no processo, lembra de uma cena 2, que pode ser mais representativa. O importante é não usar as cenas de auto-boicote. Teve um colega que falou assim, eu estava numa sociedade, numa iniciativa, em que tinha pessoas geniais e eu era o cara organizado. Então, os geniais, muito folgados, sempre colocavam a carga de trabalho para mim, porque eu era o organizado e eu não gosto desse papel. Então, não pega essa cena, porque é auto-boicote. Pega uma cena que faça uma autodefinição que faça sentido para você, né? E não aquela que vai te prender. Com isso, a gente vai tentar fazer... Então, com isso, a gente vai tentar fazer um exercício, né? Que na vida do Ibrahim Abuleish, ele descreve que ele era 2 pessoas. Ele era o egípcio, islâmico, e ele era o rapaz de 19 anos, apaixonado pela obra de Goethe, que vai para a Áustria, faz faculdade, faz mestrado, doutorado, e se torna um inventor de remédios, um líder de multinacionais de fármacos, até que ele conhece a obra do Steiner e começa a ativar o processo criativo dele. Ele volta para o país dele, ele vê um deserto, e ele acha que os exercícios da filosofia da liberdade ajudaram ele a ficar mais criativo e ver naquele deserto uma fazenda agroecológica, dando base para empresas, para financiar escolas, hospitais, hoje tem universidade, então a trimembração social que o Steiner propõe, concretizando lá. Então, isso que ele tem de ser o islâmico e o europeu, culturalmente, ele era os dois, e colocar os dois em diálogo, eu vou tentar fazer agora com a filosofia da liberdade. A gente já viu um trecho da obra da feminista austríaca, amiga do Steiner, Rosa Mayreda, e agora a gente vai ver de 2 intelectuais afrodescendentes brasileiras, uma filósofa e uma empreendedora social. A Djamila Ribeiro, né, uma das pessoas que mais vende livros aqui no Brasil, ela está tendo um sucesso internacional, e é o livro que eu li, acho que eu li 3 dos 4 livros dela, ou todos, talvez. O que eu mais gostei foi esse, Cartas para Minha Avó, lançado em 2021. Eu também amava, ela está falando da infância dela, eu também amava olhar pela janela do meu quarto à noite, tentando ver as estrelas. Eu sentia saudade de algo que eu não sabia nomear. Outro trecho. Minha mãe teve suas asas cortadas por muitas tesouras. E dizer a ela que eu e minha irmã compreendíamos ela foi como fazer um pedaço se colar das asas cortadas, né? Ela está falando das mulheres negras. Somos subalternizadas ou somos deusas? E me pergunto, quando seremos humanas? Outro trecho. Aos que não me conhecem, muito prazer, falarei de temas diversos. Aos que conhecem, sinto-se decepcioná-los por não corresponder à imagem que podem ter criado. Aqui quero, como diz a pensadora Grada Quilomba, ter a liberdade humana de ser eu.
São cartas para a avó dela, que já faleceu, né? Essa experiência foi outro divisor de águas na minha vida, avó. Eu me senti forte para seguir e ir além, estudar pesquisadoras negras. Quando concluí a graduação em 2012, com 32 anos, eu já sabia o que faria no mestrado. Eu não pretendia mais olhar o mundo pelas frestas. É muito especial na obra do Rudolf Steiner, tanto na filosofia da liberdade quanto na pedagogia Waldorf, né? Essa ideia de cada um buscar a sua porta e abrir a sua porta, de trazer a contribuição que a pessoa tem, seu potencial, para o mundo. Inclusive, a trimembração social é feita para isso, para abrir portas, para que as pessoas possam trazer seus impulsos mais genuínos e autênticos no social. É isso que melhora a criação de produtos e serviços na economia, ideias para melhorar as relações sociais, ideias criativas para ter novas invenções de remédios, na arte, na literatura. Né? Então, que imagem forte da Djamila Ribeiro, né? Que a pessoa negra está olhando o mundo pelas frestas e percebendo que não tem uma porta aberta onde o potencial pode vir para o mundo. E ela perceber que essa porta pode abrir. Aquela mulher de 34 anos se sentiu plena, como se as asas agora não precisassem mais ser coladas. As asas sempre estiveram ali, aguardando o momento do voo. A outra autora que a gente vai ver é a Adriana Barbosa, empreendedora social, criadora da Feira Preta. Preta Potência é o livro dela, publicado também em 21. Empreendedora social da Feira Preta, em 19 anos de feira, agora tem mais, acho que 21 anos, vai para 23, vai ter em maio a Feira Preta. Enfim, em 19 anos de feira, já impactamos mais de 2.000 negócios em diferentes regiões do Brasil. Em 2020, eu fui a primeira mulher negra brasileira a receber o título de inovadora social pela Fundação Schwab, na cúpula de impacto e desenvolvimento sustentável do Fórum Econômico Mundial. Acreditei que a melhor solução seria fazer nascer algo que ainda não existia, mas que eu gostaria de ter, viver e tocar. Sem saber se daria certo e sem dinheiro, fiz o que qualquer pessoa jovem deveria ter o direito de fazer. Imaginei. É muito lindo o capítulo 12 da Filosofia da Liberdade, é sobre criatividade. É moralische Fantasie, fantasia moral. Que em inglês foi traduzido como moral imagination, e eu usei isso também. Eu traduzi moralische Fantasie por fantasia, imaginação moral, né? Então, o capítulo 12 traz essa alma do artista, né? Então, o que a Adriana Barbosa está falando? Que os jovens querem imaginar, né? E toda a pedagogia Waldorf teve esse intuito de permitir que os jovens, com muita arte, muita arte, muita arte, não para o cara ser um pintor, para ser um escultor, para ser, se for legal, para ser um ator, uma atriz, não para isso, mas que ele seja um artista da vida social, da vida biográfica, né? Se for para arte, tudo bem, mas essa ênfase gigante em arte não tem a intenção central de fabricar artistas, mas de cultivar a imaginação, de poder imaginar. Quando a ideia da feira nasceu, o que ela imaginou? Ela imaginou um quilombo. O que é quilombo? É uma terra da liberdade, da busca da liberdade. É uma sociedade para a liberdade. Eu imaginei construir um espaço, então imaginei um quilombo, imaginei construir um espaço onde fosse possível encontrar liberdade, em um chão acolhedor, com cheiro e sabor de um futuro bom. Sem nos conhecermos como indivíduos, é difícil encontrar o nosso próprio trajeto. São trechos, né? Eu chamava a minha avó de sócia, porque a aposentadoria dela foi a grande financiadora inicial da Feira Preta. Por exemplo, era ela que ajudava a pagar a passagem de ônibus. Quem me vê hoje como empreendedora social não enxerga todas as mulheres que vieram antes de mim e sustentaram minha caminhada até aqui. A forma como tomo decisões, como insisto naquilo em que acredito, como crio,
Busco soluções e até mesmo a minha mania de ser forte o tempo todo, tudo isso é herança. E por acreditar nesse legado, tenho trabalhado para transformar a sobrevivência negra em uma vida cada vez mais livre e realizada. Às vezes me espanta perceber como a liberdade é recente para nós. Também carregamos o peso de não poder errar. Qualquer erro pode ser usado como reforço de estereótipos racistas que questionam a nossa capacidade ou a nossa inteligência enquanto grupo. Errar não parece normal ou humano para nós. Essa coletividade também vem do fato de terem nos tratado assim como grandes grupos, sem nome. Eu represento o sonho mais impossível para minhas avós. Quais eram o sonho das avós dela, né? Elas se empenharam em criar formas de sobreviver para que os seus descendentes crescessem mais livres, e conseguiram. Gosto de recordar a história das quituteiras, mulheres que carregavam seus tabuleiros na cabeça e circulavam pela cidade vendendo quitutes. Normalmente, além da sobrevivência, o objetivo delas era comprar a própria liberdade. Essa é uma foto de quituteiras no Rio de Janeiro em 1875. Aqui que eu estava pensando, né, que nessa foto o Rudolf Steiner era um adolescente, acho que com 14 anos de idade, né? E tinha escravidão no Brasil. Constatamos, ela participou de uma super pesquisa com alguns institutos, com centenas e centenas, mais de 1.000 empreendedores, né? Constatamos que 32% dos empreendedores pretos ou pardos tiveram um ou mais pedidos de crédito negado por seus bancos sem justificativa. E isso é 3 vezes mais do que os brancos. Muitos empreendedores pretos relatam sentir falta de confiança do mercado em relação aos seus serviços, o que gera insegurança e baixa autoestima em quem empreende. Esse é outro aspecto do racismo que historicamente construiu a ideia de que somos inferiores a profissionais brancos. Quero que a minha filha encontre um Brasil, no futuro, que a permita sonhar e crescer com mais liberdade. Bom, então um exercício de reflexão pessoal, né? Que ideias da Rosa Maireda e ou da Djamila Ribeiro e ou da Adriana Barbosa mais fizeram sentido para você? Tenta lembrar, né? Eu vou compartilhar esse texto aqui com vocês. Tenta lembrar de qual que fez mais sentido para você. Então, aqui está um convite para dialogar. Acho que vamos fazer o exercício de todo mundo dialogar junto aqui. Quem sentir a vontade de falar, vamos fazer 2 breves rodadas. Então, o método que eu faço isso nas empresas, nas universidades, nos hospitais, né? A gente faz isso um pouco mais aprofundado. As pessoas preparam antes e num dia depois a gente faz em grupos de 3 as pessoas trocarem sobre essas impressões de uma lembrança de sentimento existencial, que é um aeroporto para embasar o insight de autodefinição genuíno. E de trocar impressões sobre o que foi importante e de honrar na cultura, numa cultura que de repente não foi a que mais nos formou, né? Sem dúvida, a cultura afro-brasileira foi muito importante na minha biografia. Mas a minha biografia, ela foi bem focada em pensadores europeus, né? A educação que a minha filha teve já foi muito mais com elementos da cultura indígena, africana, enfim. Então, vamos fazer esse exercício. Esse é o convite, né? Aqui é um test drive, não é assim que eu faço, né? A gente vai fazer de uma forma mais superficial. Múltiplas perspectivas e experiências biográficas de buscar por liberdade, né? Compartilhar em diálogo. A recomendação é fazer isso em grupos de 3, né? Quando a gente faz isso de verdade, assim, nas organizações. Então, vamos fazer a primeira rodada assim. Qual foi a ideia ou da Rosa Maireda, ou da Djamila Ribeiro, ou da Adriana Barbosa, que fizeram mais sentido para você? E depois a gente vai para outra. Então, está aberta a palavra, bem espontaneamente.
Qual das ideias dessas três autoras defensoras dos direitos das mulheres fizeram sentido para você? O que te tocou? Pode só abrir o microfone e falar aí, gente. Coragem. Para mim, todas elas tocam, né? Me tocaram, mas a primeira fala sobre a definição da posição da mulher sendo definida pelo homem, que ela não tem escolha. Isso, de alguma forma, tem a ver com a minha luta mesmo, de conquistar um espaço, e o tempo todo, principalmente no começo, né, da minha carreira, um confronto, na verdade, de muitas vezes os homens, através do assédio sexual, querendo se impor. Então, acho que isso que foi a primeira coisa que, de fato, veio, né, dos homens definirem a posição da mulher. Muito obrigado, Kelly. Quem mais gostaria de compartilhar? Qual dos trechos das três autoras te tocou? Da Djalma me tocou bastante aquela frase que ela diz: aqui eu quero ter a liberdade humana de ser eu. Obrigado, E, de alguma forma, também teve, eu acho, eu não sei se foi no da Barbosa, que teve uma frase que falava também sobre... Agora eu não guardei bem, eu vou tentar reformular e coloco ali no chat para não tirar o tempo de outras pessoas, mas que tem uma relação com isso também, mas está mais especificado. Quando nós damos a oportunidade da mulher ser quem ela é... não, como é que é? Nós conhecemos do que as mulheres são capazes quando damos a oportunidade delas serem quem elas são. Alguma coisa assim, era a frase. Essa é a frase da Rosa Maireda. Deixa eu pegar a cola aqui. Esse é essa daqui. Rosa. Nós saberemos o que as mulheres são quando não lhes dissermos mais o que deveriam ser. Será que era essa? Essa. Tá, joia. Essa. Eu Obrigado, até vou escrever para não perder. Eu passo para a Aline a apresentação. Quem mais? Qual frase, que ideia te tocou? Não precisa ser a frase exata, né? Mas a ideia. Pode Clarice. falar, Clarice. Eu me tocou profundamente quando ela falou da Djanira, quando falou de olhar o mundo pela fresta. Eu senti isso, eu senti a dor dessa não se colocar, né, não ter oportunidade de pertencer, e me tocou. Muito especial, Clarice. Quem mais? Que ideia dessas três mulheres, ou de uma delas, fez sentido para você, ou te tocou? Me marcou bastante a mesma frase da Malu e da Kelly também, mas foi uma lembrança da infância, a Djamila falando de que eu não sabia nomear algo que eu sinto saudades, né? E esse sentimento acordou com algo muito vivo, assim, né? Eu sempre tive saudades de algo que eu não sabia nomear, né? Assim, e que eu sabia que eu ia encontrar, mas eu nem sabia o que era, assim. Muito lindo, né? Quem mais? Agora vamos passar para outra rodada, né? Uma cena
de sentimento existencial que eu contei, né, de conexão com as estrelas e com amor de coração, mãe e filho. Quem lembrou de alguma cena que te inspira para você se autodefinir? Eu não estou perguntando como você se autodefine. Estou perguntando de uma cena qualquer que te inspira para você se autodefinir. Ou que você já fez isso no passado, aquela cena te inspirou para você se autodefinir há anos atrás, ou que você acha que é legal, de repente, para hoje, para você dar um refresh, né? Uma atualizada na forma como você se vê. Quem lembra de alguma cena? Quem se sente à vontade? Vou compartilhar aqui, isso surgiu agora, né? Não vou trazer a imagem, né, ou a memória em relação a essa cena que eu sinto que é parte da minha autodefinição, mas algo que surgiu aqui que tem a ver, total a ver comigo ao longo da minha biografia, né? Que foi essa frase que você acabou de dizer, que é da Djamila? Da Djamila, que é das estrelas, né? Me veio exatamente a cena em que eu, enquanto criança, devia ter ali os meus 6, 7 anos, eu deitava no quintal e eu ficava, até me emociono, né? E eu ficava admirando as estrelas, querendo algum dia estar ali, querendo algum dia estar lá. E agora me veio, conforme você trouxe, que compartilhou, que realmente tem a ver com a saudade. E esse é um lugar que, nas minhas meditações, eu sempre volto, mas só ficou vivo que essa memória agora, nesse momento que você falou dela. Muito bom. Obrigada. Mais alguém? Qual foi uma cena de uma vivência existencial, de um sentimento existencial que te inspira ou te inspirou para você se autodefinir? E o importante aqui é não idealizar, né? É uma obra de arte. Quando a gente vai fazer uma obra de arte, não está, pum, a pintura lá, a escultura lá, pum, né? É curtir o processo de, né, um traço da pintura, um traço da escultura vão surgindo, vão tomando forma. Então, ter essa paciência de artista, de começar a fazer a arte sem ela estar pronta. Quem consome, quem vê a arte pronta é o consumidor, quem é o espectador, né? E quem faz a arte vai sentindo e aquilo vai se revelando, vai se descortinando, né? Então, quem mais gostaria de compartilhar de um sentimento existencial? Eu vou compartilhar. É uma imagem que ela é bem viva, mas talvez ela não seja uma imagem real, assim, realística, né? De que eu tô na escola, no ensino fundamental ainda, e eu percebo que os responsáveis, né, na escola, né, os cuidadores, né, professores e tudo mais, eles vêm até a mim e me tratam bem, né, me acolhem, sorriem, né? Tem muito essa imagem do sorriso, assim, né? Da receptividade. E eu vejo essas pessoas virando as costas e humilhando, ofendendo as pessoas que precisariam desse sorriso, né? E essa é uma imagem bem viva, assim, dessa minha definição, assim, desse lugar de encontro, né? Onde todo mundo precisa receber o que é digno, né? Então, é uma imagem bem viva para mim e que às vezes eu retomo ela para tomar decisões, inclusive. Muito especial, ilustra de forma super linda o capítulo 8 da Filosofia da Liberdade, né? Então, quando a gente acolhe e escuta ali, falando dessa cena, a gente não precisa interpretar ela, né? É como se ela estivesse tocando uma música para a gente ouvir da linicidade da linicitude, né? Da claricidade da claricitude, da clicitude, enfim, da requelicidade da requelicitude, né?
Então, esse aspecto único pode ressoar. E a filosofia da liberdade é um processo da gente, a gente ativar o pensar intuitivo no nosso protagonismo, para a gente ser a gente mesmo, ao observar, ao ter insights, a trazer uma sinergia entre o sentir e a atividade do pensar intuitivo. Quietinha, Mel, quietinha. Para a gente definir a autodefinição, tomar ação, a gente ser criativo, a gente encarar o sofrimento no caminho, e depois de se construir por tantas bases, a gente está tão seguro de si que é como se fosse uma meia de duas cores, com uma cor diferente dentro e fora, que a gente vai desavessar. O Jonas Bach, que é um amigão, ele fala que na fenomenologia do Goethe tem vários elementos que tem de Steiner também, mas em Steiner tem um fenômeno, tem um aspecto da fenomenologia de Steiner que ele não encontra em Goethe, que é o Umstülpung. O Umstülpung é o desavessamento, é o que está dentro vai para fora, é o que está fora vai para dentro. E quem gosta ou já viu alguma vez alguma aula sobre embriologia, a embriologia, o processo de gerar um animal vivo, um ser humano livre, ele é cheio de Umstülpung, de desavessamento, como uma meia que é vermelha dentro e azul fora, e você pode brincar de deixar uma cor fora e depois ir trocando, né? Então, eu penso que aqui tem um desavessamento. Ao afirmar o pensar intuitivo para observar melhor, para ter ideias e insights mais criativos, para ter um tom, com esse tom do sentir, me autodefinir, propor ideias de ação criativas, resolver conflitos. Eu estou pegando a sequência, capítulo a capítulo da filosofia da liberdade. Encarar a sabedoria do sofrimento, e depois de tudo isso, em que eu preencho de mim, para me despir de mim, para transformar o protagonismo do pensar intuitivo numa sensibilidade intuitiva para acolher o teu pensar intuitivo, né? Então, o que a Aline nos descreve, ela não está trazendo uma definição, ela está trazendo um contexto que trouxe um sentido para ela de autodefinição, e ela nem nomeou com detalhes isso. Em geral, são conversas que levam um tempo, né? E elas são muito mais efetivas em 3 pessoas, porque quando a gente ouve muitas pessoas, a gente está muito ouvindo como um consumidor de informação. A gente quer coisas prontas e tangíveis. Quando a gente está em 3, a gente é mais zeloso, no que o Otto Scharmer chama de uma escuta generativa. É aquilo que está vindo à luz, como um parto, né? Você não vai arrancar a criança do ventre, tá pronto. Não, é um processo de 7 camadas, se for, como é que chama? A cesariana, né? 7 camadas, aí saiu o narizinho, saiu o pezinho, ou se for pelo canal natural, é um processo também, né? Não é assim, pum! Então, esse processo de uma ideia amadurecer e vir e estar forte é um processo individual e coletivo no tempo, incompleto, cheio em que as palavras não dizem tanto, porque as palavras instrumentais que descrevem o que têm uma qualidade diferente das palavras que vão trazer à luz o que ainda não é e pode ser. Então, por isso uma escuta generativa, que requer mais paciência. E, normalmente, quem foi criativo, quem pôde inovar, vai poder abrir mão do seu protagonismo para colher os primeiros passos, o engatinhar do outro nesse processo de gerar novas ideias e tal, né? Então, uma escuta que requer muita presença e crença no futuro, né? No potencial, e não precisar intervir. Né? Então, ao ouvir a história da Aline, a gente pode ter um encontro com aspectos dela que são significativos para ela, acolhendo o pensar intuitivo dela, a forma dela gerar sentido e não a nossa, né? E daí a gente está fazendo uma escuta muito humana. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, aqui é só um test drive. Em geral, tem todo um processo. Qual é o meu sonho, né? Eu acabei de dar uma aula em MBA sobre relações étnico-raciais nas organizações. Eu estou com um cargo na minha unidade, né? Em inclusão e pertencimento. Eu tenho levado
todo o meu esforço, boa parte do meu esforço intelectual, para decodificar como a gente pode melhorar as relações étnico-raciais nas organizações e encarar essa coisa amarga da pessoa olhar no espelho imagine esse professor da Aline olhar no espelho e se perguntar por que eu estou dando essa tratativa diferente. Para a Aline eu sou super gentil e para outra pessoa não tão gentil, mais grosso. Por quê? E de olhar esses estigmas, esses vieses inconscientes, né? E isso ativa reatividades emocionais se a pessoa não cuida disso, né? E o meu trabalho está sendo de como criar processos em que esse amargo não seja tão ruim. A última frase do livro da Djamila Ribeiro, deixa eu pegar aqui, acho que vale a pena. Eu vou deixar isso para o final. Vamos passar a última frase aqui, de uma reflexão. Aqui não foi completo, né? Só um test drive, não é o processo que eu faço, tal. Mas um convite de uma retrospectiva. Vou lá no chat aqui. Então, como você descreve se teve algum aprendizado, alguma experiência nessa busca de tentar escutar a experiência de busca por liberdade das outras pessoas, né? Em diferentes perspectivas. Como foi a tua experiência? Se quiser colocar em algumas palavras, o que fez sentido para você do que a gente fez aqui, ou qual foi o aprendizado que você obteve do que a gente fez aqui juntos? Isso eu falo então. Nossa, foi muito, muito, muito legal. Eu imaginava que seria, mas, né, algum tempo eu venho falando que eu só planejo 50%, os outros 50% eu deixo, né, na confiança de que o sopro divino mandou eu fazer, então eu faço, né? Então, é isso. E eu acho que, apesar de você trazer na sua perspectiva, né, algo teórico, né, do que é a sua pesquisa, eu acho, e o seu trabalho acadêmico, né, eu acho que foi assim tirar muitos véus e facilitar essa conexão e essa inspiração, esse impulso para as pessoas se conectarem com a liberdade, porque a liberdade, por ser um princípio da caminhação, né, as pessoas acham que é algo muito externo, e você trouxe essa perspectiva muito interna, né, muito interna, desse autodefinir-se, né, dessa autocompreensão. Então, acho que isso, assim, foi de uma riqueza e de uma perspectiva que eu não tinha, desse desavessamento, né? Então, gostei muito desse desavessar a liberdade, porque até então a gente tem num contexto popular, né, que a liberdade está nessa relação de ir e vir, de fazer, nessa ação, né, fora. E você trouxe essa outra perspectiva super interna e que se a gente não tem esse conhecimento, essa compreensão interna, a gente também pouco pode manifestar fora, né? E aí acaba saindo as coisas atropeladas, assim. Então, acho que essa foi a minha principal aprendizagem, né? Do quanto a liberdade é algo muito mais interno e não numa perspectiva filosófica, mas bem ativa, né? De autoconhecimento. Pode falar, Malu. Eu já coloquei no chat. Obrigado, Malu. Bom,
Então, vamos fechando. O meu professor de filosofia na Alemanha, o Karl Martin Dietz, ele criou um modelo de gestão que foi usado na DM Drogerie Markt, em grandes empresas, com base na filosofia da liberdade, que é a gestão pelo diálogo, Dialogische Führung, né? Que basicamente é a aplicação da filosofia da liberdade como um modelo de gestão. É uma metodologia prima da teoria U. A teoria U do Otto Scharmer tem mais autores, né? A gestão pelo diálogo do Karl Martin Dietz é mais filosofia da liberdade. E ele acha que o que a gente acabou de fazer é a semente da tremembração social. Então, separar o âmbito do econômico, que tem uma lógica de suprir necessidades, ela não é tão útil para você se encontrar. Ela é muito boa para suprir necessidades, mas não para se encontrar. E não para compreender o outro na essência dele. A lógica democrática é muito necessária para a gente ter acordos e viver respeitando uns aos outros, mas não é uma lógica democrática, ela não é adequada para a pessoa se encontrar e compreender o outro enquanto indivíduo. E essa terceira esfera que ele chama de Freies Geistesleben, e que as pessoas traduzem como vida espiritual livre, vida intelectual livre, vida cultural, e para mim é o desavessamento mesmo. Então, quando a coisa mais importante da sociedade é a lenicidade da lenicitude, a vitoricidade da vitoricitude, né? É a gente deixar que o indivíduo abra a porta dele, para ele poder trazer os presentes dele para a vida prática, né? E o Steiner acha que isso evitaria que a humanidade voltasse a ter guerras como a Primeira Guerra Mundial. O desafio dele era qual seria um modelo de convivência social que tornaria impossível a reincidência de uma guerra mundial. Foi por isso que ele criou a tremembração social. Como as pessoas não compreenderam, talvez porque as pessoas não perceberam que o desavessamento vem da filosofia da liberdade enquanto observação mental. Honrar o autoconhecimento do outro. Como as pessoas não compreenderam, ele fez jogou todas as fichas dele, tirou do social e foi para a pedagogia Waldorf, para que depois de algumas gerações pudessem vir as pessoas que compreendessem essa fonte de cura social, que são pessoas criativas, pessoas corajosas, que dão espaços umas para as outras, né, para abrir a porta. Vou fechar, então, com essa frase da Djamila, é a última frase do livro dela, que eu citei. Eu não me afundo na amargura, pois tive uma avó que ensinou que chá de boldo também cura. Boldo é amargo, mas cura. A gente olhar para os nossos vieses raciais, para os nossos estigmas raciais que estão na gente, racismo é microagressão. Racismo é no dia a dia, não é só machucar uma pessoa ou xingar uma pessoa. Racismo vive em cortar a fala da pessoa, mais do que do branco. Racismo vive as pessoas dão ideia e não considera a ideia da pessoa afrodescendente. Racismo vive em comportamentos não verbais de frieza, querendo dar a sinalização, assim, uma pesquisadora da obra do Steiner que eu admiro muito, ela me falou que durante a graduação dela, nos anos 80, de Direito, numa federal, ela, como uma das poucas ou únicas mulheres negras, ela sentia no olhar e no tom de voz: aqui não é teu lugar, todo dia, né? Então, isso é uma experiência muito íntima. E a gente vê que essas microagressões vêm de associações automáticas, porque a gente não dá espaço para o pensar intuitivo, e que capta a nossa essência, capta a essência do outro, honrando, que honra a nossa cultura e honra a cultura do outro. É o medo que faz excluir, que faz a gente rejeitar, né? Então, esse processo de olhar no espelho é amargo, como um chá de boldo, né? Mas o meu intuito é que é legal tomar chá de boldo, mas o meu intuito é a gente tomar outros chás também, que não são amargos, que são outras experiências que não são leves, de honrar a cultura do outro. Então, esses trechos da Djamila Ribeiro, da Adriana Barbosa, da Rosa Maireda, eu sou um homem hétero de 53 anos. Quando eu vejo essas falas, a primeira coisa que vem na minha cabeça: ai, que mimimi, que frescura, vem. E eu não sou.
de extrema direita, mas vem na minha cabeça, nossa, lá vem mais a frescura. E daí eu percebo, né, com o pensar intuitivo, opa, isso são um pensar automático de estereótipos que não são meus. Na linguagem da filosofia da liberdade, Vorstellungen, representações mentais engessadas que puseram na minha cabeça. E liberdade é perceber isso e falar tchau quando não faz sentido e falar oi quando faz sentido. Né? Mas o pensar intuitivo não, ele vai na sutileza da vida, honrando a observação concreta, os insights de si e do outro, para a gente se autodefinir e definir o outro. Eu penso que organizações, instituições educacionais ou de práticas meditativas que são acusadas de racismo, elas têm que olhar para as próprias fontes. E a fonte é o pensar intuitivo. A fonte é o autoconhecimento dialogado. Quem se conhece e honra o essencial de si, não tem por que rejeitar o essencial de outras culturas, né? E, no caso, tentar compreender e estudar a cultura de por intelectuais afro-brasileiros. Eu tenho feito amizade com vários deles, né? E com poucos, amizades bem profundas, né? E isso é uma felicidade de sentir que a minha alma é um violão que pode tocar Bach e pode ressoar o bilimbau do outro, pode tocar no meu violão e tocar todas essas músicas, né? E que o meu violão pode se metamorfosear por alguns momentos, um bilimbau, quando eu vou escutar o outro, e o que importa é a música. O Rudolf Steiner, em algumas palestras que ele deu, ele falou que quem se aprofunda na filosofia da liberdade pode ter uma experiência com conhecimento muito musical. E a sabedoria Ubuntu, que era a sabedoria desse grande líder público, né, o Nelson Mandela, e de várias outras pessoas, das línguas Bantu, boa parte, né, dos nossos negros vieram de línguas Bantu, da Angola. E tem essa concepção Ubuntu, que ela tem a ver que eu afirmo a minha humanidade quando eu reconheço a tua, e a tua, e a tua. Então, não é por exclusão. Eu sou mais forte, se eu sou mais competitivo e você menos, eu estou ganhando e você perde, eu me sinto de mais valor, porque eu estou pisando em você. Não, é o contrário. Eu afirmo a minha humanidade quando eu reconheço e honro a tua. E isso tem uma ressonância é idêntico, na minha opinião, com o capítulo 14 da Filosofia da Liberdade, com pontos de vista e formas totalmente diferentes, mas que chega nesse ponto em que se tocam essas duas formas, eu diria, musicais, de lidar com o conhecimento. Porque a música, aquele tom específico, ela tem sentido com o todo e a parte, elas são numa harmonia muito maior, né? Então, quando o conhecimento, ele honra as partes e o todo, ele fica mais leve, ele fica mais respeitoso, ele fica mais inspirador. Né? E isso está na vida da gente. A gente tem esses momentos existenciais que nos ajudam a nos conhecer. Se a gente se conhece melhor, a nossa autoestima melhora, o nosso medo diminui, e daí a gente não tem por que rejeitar as pessoas. A gente pode honrar o que é diferente, como o Steiner super honrou uma pessoa que seguiu um caminho diferente, uma mulher defensora dos direitos, né, das mulheres, e foi essa mulher que fez ele sair da solidão, do processo criativo de gerar esse livro, que ele considera ser o mais importante da obra dele. Um amigo dele perguntou, Steiner, você escreveu tantas coisas, qual é o mais importante? O que vai ficar daqui a 1000 anos? Só a filosofia da liberdade, e quem praticar esses atos de observação interior vai encontrar a sabedoria espiritual do ser humano, a antroposofia. Muito obrigado, gente, foi um prazer estar com vocês. Thalia, quero agradecer muito mesmo, foi muito especial, muito mesmo. Falar que essa gravação depois será disponibilizada lá também, né, no nosso canal do YouTube, então a gente pode reassistir e refazer os exercícios aí proposto por ele também, né, compartilhar isso também. E eu queria finalizar com uma imagem que eu achei muito rica
da formação, né, em pedagogia curativa que eu fiz, que é da imagem do coração e do fluxo do sangue, né, que toca, mas não se mistura, né, então esse poder compreender o outro e compreender a si, né, é esse tocar e não se misturar, não como uma negação, né, mas a partir desse momento que eu toco, eu entendo, né, as diferenças e também as singularidades. Uma imagem muito bonita. Vou compartilhar aqui, tem o link do nosso grupo no WhatsApp, se vocês quiserem participar e receber, né, as próximas informações, convites, para além dos diálogos online, então vocês podem entrar lá. E tanto lá no grupo, quanto no link da bio do nosso Instagram, tá essa apresentação que o Rogério compartilhou conosco. Então, vocês vão poder acessar, mas eu vou deixar disponível só por 24 horas, tá? Ela não vai ficar para sempre lá na nossa bio, só para esse tempo da gente poder acessar quem realmente se conectou com o nosso conteúdo. Alguém quer trazer alguma palavra final? Gratidão. A gente agradece muito. E a gente tem o próximo encontro dos Diálogos Online mês que vem. E depois ainda temos encontros ainda em fevereiro e em março começa também as rodas de conversa sobre biografia e dinheiro que a Malu conduz também, que são encontros muito especiais, também muito contemplativos. Agradeço muito ao Rogério Calli, a cada uma e cada um que esteve presente hoje. Espero que a gente se veja nos próximos encontros. Boa noite. Gratidão a todos, um abraço.